Que o inimigo, Satanás, não tire a semente que vai ser semeada nesse coração. Senhor Jesus, que essa palavra seja de cura, de libertação, para ela e para a família dela. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sou uma pessoa predileta. eu sou uma pessoa predileta. Eu tenho preferência Eu tenho preferência no teu coração. no teu coração. Eu pertenço ao povo Eu pertenço da predileção, à predileção. povo eleito. Povo, Não é verdade? Quando Deus criou o homem e tirou a mulher da costela do homem, então a mulher é o primeiro milagre que Deus fez. Deus, numa carne de costela, fez o filé mignon, que é a mulher. Então a mulher é a obra-prima da criação. E mulher é tão bom que Deus olhou para ela e falou assim: olha, eu quero que você não descuide de você. Por isso que mulher tem que fazer um acabamento. Deus, quando mandou a mulher para o céu, era só rascunho. E o rascunho caiu na terra. E Deus olhou: não vou terminar, não, deixa para o gosto dela. Por isso que mulher tem que pintar a unha, passar um batom, passar um rímel, uma sombra. Não existe mulher velha, existe mulher loira. Pinta o cabelo. E eu olhei para aquela mulher que estava desmantelada. Olhei para ela e disse: mas você está muito diferenciada. O que aconteceu com a senhora? Olha, naquele dia que você foi embora, um dos rins milagrosamente começou a funcionar. Eu estou curada, porque eu sou alguém que é amada com predileção. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diga: Jesus, o Senhor me elegeu. Eu sou uma pessoa de predileção. Eu fui eleito. Eu te amo, Senhor. Agora, como é que você vai ser uma pessoa cheia da graça? Como é que você vai fugir dessas paixões mundanas que fala aqui? Como? Lutando com as forças do bem, como falou o Padre Bruno querido, na pregação anterior, resistindo até o fim. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você, maravilhosa. Quando eu escrevi esse livro, Vença a Batalha com o Demônio, não estou nem querendo fazendo propaganda, porque já está no final, só tem mais 5 lá. Não estou fazendo propaganda, estou aqui fazendo comércio. Mas quando eu escrevi esse livro, a pedido do padre Gabriele Amorsi, do padre Duarte Lara, que viveu 10 anos com o padre Gabriele Amorsi, que foi o exorcista do Vaticano, lá de Roma, durante 36 anos. Eu recebi um documento que é da Sociedade Internacional dos Exorcistas, e que enumera 4 armas para você mandar embora o diabo. 4 armas. 4 armas para você usar, para você ser do povo da predileção. E isso é de pessoa da igreja que tem quase 2.000 anos de experiência em exorcismo. Você sabia que o exorcismo é só na igreja católica? Porque o exorcismo é um sacramental que tem que ser ministrado por um sacerdote. Você sabia? Somente a igreja católica tem essa autoridade. Quantas vezes que eu já fui com a minha doce Deusinha pregar em Portugal com o padre Duarte Lara. Quantas vezes chegam lá pessoas evangélicas que os próprios pastores mandam para um sacerdote fazer o exorcismo. É a autoridade da igreja católica unida a Pedro. É a igreja que tem a Eucaristia e tem Maria. É a igreja que
tem a plenitude do Evangelho. Não é cristianismo pelas metades. Eu amo meus irmãos evangélicos, mas igreja sem Maria e sem Eucaristia não é igreja completa. Não é. Não é. Por isso, esses exorcistas conseguiram colocar, e lá a partir da página 116, 114 do livro, aqui estão as 4 armas para a defesa contra o demônio. 4 armas poderosíssimas. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Isso é uma experiência de pessoas que tiveram durante muitos anos, centenas de anos de experiência no exorcismo. E eles perguntaram: qual é a maior arma para mandar o diabo embora da nossa vida? Qual é? Qual é a maior força que a gente tem? Aqui tem 10 armas de defesa, mas eu quero falar as armas de ataque, para você ser de fato o povo da predileção. Meu irmão, minha irmã, a primeira arma de defesa, levante a sua Bíblia, a palavra de Deus. Bíblia na mão, cristão com unção. Bíblia na gaveta, palma para o capeta. Não é palavra minha, do padre Bruno. Aqui está, meu irmão, a primeira arma para vencer o demônio, a palavra de Deus. O meu sogro foi um dos pioneiros da renovação carismática católica. A Neuzinha, minha doce amada, fez o primeiro seminário de vida no Espírito em 1977, porque ele levou ela. Em 2011, ele contraiu câncer e morreu em 2014. Ele foi velado com as vestes de ministro extraordinário da Eucaristia. Rezamos 3 anos para ele ser curado. Mas em um dia Jesus disse para mim, lá em Eclesiástico 1:13, o justo será abençoado até na hora da morte. Eclesiástico 1:13. Eu chamei a Neuzinha, olha, Alarico, até hoje, falei meu sogro, chamava Alarico. Até hoje nós rezamos por sua cura, mas hoje Jesus me mostrou que Ele quer o Senhor com Ele no céu. E leio a passagem: o justo será abençoado na hora da morte. Ele olhou para a Neuzinha, ficou até sério, fechou o olho e virou para a Neuzinha e disse: você rezou, Neuzinha? Rezei. Então pede para Jesus me dar uma boa morte. Que morte linda, vida organizada, contas pagas. Deixou minha sogra uma vida arrumadinha, um homem justo. Eu me lembro que ele faleceu em julho de 2014, mas em 17 de abril, até lembrei até a data, 17 de abril de 2014, ele fez 61 anos de casado. Ele lembrou, ele já estava na cama, fraquinho. Compra um vaso de flor para Teodora. Que nome lindo, hein? Virou até o nome da moda, Teodora. Compra, porque ele nunca esqueceu de levar flores para ela, no aniversário de casamento e no aniversário natalício dela, que é em dezembro. E comprou uma flor daquelas begônia, não sei, uma tulipa, que só floresce uma vez na vida, e morreu em julho. Mas a minha sogra, mulher de oração, minha intercessora, sabe qual foi a melhor coisa que minha sogra fez na vida? Foi ter dado à luz a Neuzinha. Melhor coisa da vida dela. Então, em dezembro, 14 de dezembro, é o aniversário dela. Falei, bem, é uma cidade de 150 quilômetros de Goiânia, vamos passar esse aniversário da sua mãe com ela? É o primeiro aniversário pós-morte do meu sogro. Vamos. Chegamos sexta-feira à noite.
Ainda vi aquele vasinho que ela continuava aguando, mas verdinho, sem flor, sem nada. No sábado de manhã, era o aniversário natalício dela. Eu fui no quarto dela, acordei ela, beijei. E fomos juntos até a sala. Quando passamos na sala, naquela manhã, floresceu 3 flores lindas. E eu me lembrei daquela palavra de Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 6. O amor é mais forte que a morte. Glória a Deus. Mas por que eu falei isso? Nos 3 anos de quimioterapia, quando ele melhorava, ele ia levar quimioterapia para os doentes. Nos 3 anos de quimioterapia, meu sogro leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, 3 vezes. Eu já li mais de 40 vezes. Quantas vezes você leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Quantas vezes? Comece lendo 4 capítulos por dia. No final de 1 ano, você vai ter lido a Bíblia inteira. Comece pelo Evangelho de Mateus, depois Marcos, depois Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Depois você começa no Antigo Testamento. Ninguém ama o que não conhece. E por que é uma luta contra o demônio? Pegue sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. Quando Jesus ele é tentado pelo diabo, lá no deserto, capítulo 4, do Evangelho de São Mateus. Versículo número 3, o tentador aproximou-se de Jesus e lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena essas pedras que se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito. Está o que, gente? Eis que essa é a palavra, está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, quando Satanás oferece para ele se lançar de cima de um penhasco, no versículo 7, Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 10, quando Jesus ouve de Satanás: se me adorares, eu te darei todos os reinos do céu. Versículo 10, respondeu Jesus: para trás, Satanás, vá de retro, quer dizer, para trás, vá de reto, Satana, pois está escrito. Está o quê? Está o quê, gente? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. 3 vezes Jesus citou a Escritura na cara horrenda de Satanás. Quando você lê a Bíblia todo dia, aquela palavra fortalece você. E você se lembra da palavra de Deus o tempo todo. Quando você está com medo, você lembra lá o Salmo 22, o Senhor é meu pastor. Ainda que eu atravesse o vale escuro da sombra da morte, não terei medo, porque o Senhor está comigo. Quando você está angustiado, você se lembra: vinde a mim, vós todos. A palavra vai ficando no coração. Quando você está diante de um problema e você se lembra de Filipenses 4,13, tudo posso. Isso vai enchendo o seu coração. Você já tem decorado, você já sabe onde está na Bíblia. Aquela palavra vai orientando sua vida. Você tem uma decisão a tomar, não sabe como conversar com alguém, está a palavra no coração. Quando vem a tentação, quando vem a angústia, quando vem a ocasião de pecado, você lembra da palavra de Deus. E a palavra não deixa o demônio
fazer ninho em sua cabeça. Eu lhe pergunto, você pode impedir que um passarinho faça cocô em sua cabeça? Você pode impedir? Não. Às vezes você passou debaixo de uma árvore, o passarinho olhou para trás e te viu com cara de privada. E vai aquela meleca na sua cabeça. Imediatamente você se lava, não é assim? Na hora. Tira aquela meleca. Agora eu pergunto, você pode impedir que um passarinho faça ninhos em sua cabeça? Pode ou não pode? Pode. Isso é quando a palavra entra no coração. Por isso é tão importante você vir aos encontros, aos acampamentos e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus faz você mudar. Eu recebi uma cartinha de um rapaz que até não foi aqui, foi em outra cidade. Ele foi convencido a Jesus de deixar uma prática de uma relação homoafetiva. Ele foi convencido pela palavra e amado. Ele não foi julgado, ele não foi excluído, ele não foi discriminado, mas a palavra de Deus confirmou que ele não pode viver uma relação homoafetiva. Por isso, se você é cristão, você tem que ouvir a palavra e não as coisas do mundo. Vocês conhecem, eu não vou nem dizer o nome, vocês conhecem uma rede de esgoto de televisão, não conhece? Vocês conhecem a rede de esgoto de televisão, não conhece? Conhece? O que a rede de esgoto de televisão prega? Ideologia de gênero, aborto, prega dissolução da família, prega os traficantes como heróis e a polícia como ladrão, como assassino, invertendo os valores, atacando a família. Se você vem aqui e ouve a palavra, se você sintoniza a Canção Nova, ao invés de você ficar vendo novela de rede esgoto de televisão, por isso que a vida fica enrolada. A palavra novela vem de novelo, coisa enrolada. Se você segue novelas da rede esgoto de televisão, me desculpa, você não é cristão e o diabo está fazendo festa na sua vida. Você não é cristão, me desculpa. Renuncie a esse vício. Tem gente que acaba uma novela, começa outra. Tem 30 anos que vê essas novelas porcaria. Ao invés de sintonizar a palavra de Deus, ao invés de ligar na Canção Nova, ou mesmo, tem outras, tem Rede Vida, tem outras bonitas, mas Rede Canção Nova é a minha preferência também. Tem dúvida, eu sou filho da Canção Nova, conheci o Monsenhor Jonas Abib em 78, homem da palavra, tenho amor por ele como um pai, tenho ele como um pai mesmo, trato ele como um pai, bença pai. Então qual que é a primeira arma para você vencer o diabo? A palavra de segunda arma para você vencer o demônio. E eu coloquei no livro Vença a Batalha com o Demônio. Segunda arma para vencer o demônio: o rosário. Claro, a gente chama no Brasil terço, mas o nome original é rosário. Por isso a gente chama Nossa Senhora do Rosário de Fátima. O rosário. Por que o rosário é a segunda arma para afugentar o demônio? Eu quero pegar agora uma palavra que é do próprio padre Duarte Lara, um homem que faz 60 exorcismos por mês. Um homem que tem experiência e que viveu 10 anos com o padre Gabriel Amorce. Ele aprendeu com o maior exorcista do século XX. Ele diz assim: de fato, os demônios
odeiam Nossa Senhora. E eles querem que a gente não tenha as graças de Maria. Porque Nossa Senhora é a cheia de graça e concebida sem pecado. É aquela que venceu Satanás, pisando a cabeça da serpente. E por isso, toda vez que chamamos Maria de mãe e invocamos Nossa Senhora, a luz de Maria está em nós e cega os demônios. Que coisa, hein? Em um dos exorcismos que está no livro Maria e o Diabo, nos exorcismos, do padre Francesco Bamonte, o diabo diz que quando Nossa Senhora concebeu, foi uma luz tão forte que cegou o inferno. É a mesma luz quando Jesus morreu e ressuscitou, que derrotou o inferno. Impressionante. E por que o rosário é tão importante? Quem aqui é casado, é casada, levanta a mão aí. Quantas vezes por dia você fala, eu te amo? Ou você ouve, eu te amo? Trocentas vezes eu falo isso para Neuzinha. Quantos beijos de língua você dá na sua mulher, no seu marido? Porque o casado tem que dar no mínimo 12 beijos de língua por dia. Dever para casa, colocar os beijos em dia. Isso mesmo, tem gente que vai chegar segunda-feira com a boca torta no trabalho. Quanto mais beija, melhor é. Mas o beijo é santo no casamento. Namorado também. Por isso é tão bom namorar. Namorar com santidade. Beijar é santo também. Sexo é só no casamento. E o beijo é de Deus. O carinho é de Deus. E você fala 50 vezes num terço que você ama a Nossa Senhora, e o diabo odeia isso. Casal que reza pelo menos um terço por dia junto, para de brigar. Aquelas briguinhas, aqueles aborrecimentos, aquela mulher que fica entrunfada. Sabe o que é entrunfada? Que ela fica rabugenta. Rabugento. Experimenta rezar. Eu faço esse desafio. Se você rezar um terço, nem um rosário, eu rezo o rosário completo. Todo dia com a Neuzinha. Quando eu estou longe, eu rezo, ela de longe, eu de cá. Em coração unido. O amor aumenta. Eu tenho 36 anos de casado. E o terço aumenta o amor. Se começa, o conselho é rezar o rosário completo. Talvez você não consiga agora, começa com um terço. Reza um terço de manhã, uma na hora do almoço, no seu intervalo de almoço, ou antes de dormir, acabou. O rosário são 3 terços, Roberto, mas e os terços luminosos? Na quinta-feira. Mas você pode rezar os 4 todo dia também. Não faz mal. Mas o terço são 3. Continua sendo 3. O terço luminoso é para quinta-feira. Mas pode rezar todo dia. Que é bonito e bom. E por que o terço faz isso? Quando você reza o terço e você reza o rosário, o diabo não fica colocando uma ideia. Ele não fica fazendo com que sua cabeça seja um ninho. O diabo quer fazer com que sua cabeça fique cheia de ideia ruim, imaginação erótica, imaginação pornográfica. E o santo terço, ele impede que o passarinho faça ninhos em sua cabeça. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço um testemunho de uma mulher que ela rezava o terço passando fome. Eu vou dar esse testemunho para vocês, assim como eu vi dessa mulher.
eu quero contar com todo amor a vocês. No interior de Minas Gerais, essa mulher estava grávida do 4º filho. Perderam tudo, tiveram que mudar para outro estado, sem nada. Alugaram uma pequena casa, fogão a lenha, o colchão era no chão, não tinha mesa nem nada. E o único trabalho que aquele marido conseguiu foi de viajante, representante comercial. Ele viajava pelo norte do país, com a pasta, para vender produtos que ele representava. Quando ele chegava na cidade, quando ele não tinha vendido nada, ele tinha que ir para uma cidade maior, para não voltar com as mãos vazias para casa. E aquela mulher, grávida do 4º filho, 3 filhos pequenos, uma escadinha, de 5, de 3, de 1. Naquele tempo era um de dentro, um de fora, outro no pensamento. Eu tenho 7 irmãos. Então, os bens de primeira necessidade iam acabando. E o que a mulher fazia? Ela dava de comer para os outros pequeninos e privava-se do mínimo, passava fome. Quem aqui que é mulher que já passou fome para não deixar filho passar necessidade? Fique em pé. Quem é mulher aqui, quem é mãe que já fez isso? Pode ficar em pé. Isso é amor de verdade. A gente tem que aplaudir vocês. Isso é amor de verdade. Isso é amor. Pai que já passou fome para não deixar Isso é amor. Só que quando ela lembrava que ela estava grávida, o que ela fazia? Ela pedia a Nossa Senhora, põe a mão na barriga e pedia: Nossa Senhora, alimenta meu filho no meu ventre. E rezava o rosário com fome. Quando a criança estava para nascer, 9 meses, a mulher, em vez de engordar, emagreceu. Ninguém acreditava que ela estava sequer grávida. A sua irmã foi para refazer o enxoval, e sobrou uma pecinha de pano para fazer, e ela fez uma blusa, uma bonequinha da sobrinha dela, com essa sobra de pano. Quando a criança nasceu, ela era tão pequena que ela passava pela gola do enxoval. Ela foi batizada na igreja, eu lembro disso, Imaculado Coração de Maria. Lá em 1957, ela foi batizada na igreja Imaculada Coração de Maria. Adivinha qual foi a blusa, 2 meses depois de nascida? Adivinha qual foi a blusa que serviu na criança para ser batizada? Qual foi? Da boneca. 1,5 kg. Ela coube, não era prematuro, ela coube dentro de uma caixinha de sapato, que a mãe punha no início do seu nascimento, na beirada de um fogão a lenha, para que a criança fosse aquecida. Pergunto a você, se essa criança se tornou alguém na vida, ela deve a quem? A Maria, não é assim? Ela não pode se orgulhar de nada. Mas a mãe rezou e Nossa Senhora alimentou essa criança. Essa criança da caixinha de sapato sou eu que falo a vocês agora. Se é para Maria, mais forte, a Nossa Senhora. Acaso não sabe? Tem uma advogada. Acaso não sabe? Eu sou da Imaculada. Solta a voz. Eu sou da Imaculada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe.
Só quem já foi órfão, só vocês. Do colo de mãe. Existe por aí um cristianismo sem Maria. Nem Deus, para vir ao mundo, excluiu Maria. Por isso, quando alguém vier para você falando mal de Maria, pare a conversa ali e diga: desculpa, seu cristianismo é falso. Porque o quarto mandamento da lei de Deus é honrar pai e mãe. Igreja que não honra a mãe de Jesus não é a igreja verdadeira de Jesus. Não é. Eu tenho muito amor aos evangélicos. Conheço evangélicos, inclusive, que rezam rosário. Conheço. Tenho amigos evangélicos que rezam rosário. Porque é oração bíblica. Você está indo a Deus por Maria, como Deus vê ao mundo por Maria também? É oração bíblica. Então qual que é a segunda arma para vencer o diabo? Rosário. Faça esse compromisso. Você vai ver a vitória financeira. Você vai ver a vitória da discórdia. Você vai ver a vida reorganizada. Nossa Senhora vai organizar a sua casa como ela organizou a casa de Caná da Galileia. Terceira arma para vencer o diabo: a santa confissão. Gente, o que eu estou falando é da Sociedade Internacional dos Exorcistas. O padre Gabriele Amorsi, que durante muitos anos foi exorcista em Roma, ele fala: uma boa confissão vale muito mais às vezes do que um exorcismo. Porque exorcismo é um sacramental também, é o meio pelo qual chega a nós a bênção, mas a confissão é sacramento. Tem muita gente que fica preocupado com possessão diabólica. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele fala que o ofício do diário do diabo é a tentação. Ele vive colocando ocasiões próximas para você. O diabo é como o tubarão que sente o faro de sangue a quilômetros de distância e ataca você quando você está ferido, fraco, angustiado. Por isso a confissão é humilhar-se. E pecado não confessado é pecado que não está sob o sangue de Jesus. Eu já tive a oportunidade de confessar até pelado. Sem roupa. Como a gente viaja o mundo todo, um país que eu vou com muita frequência pregar, o Japão. 25 horas de voo. Só de voo. Dentro do avião. E eu recebi de presente, na segunda vez que eu fui, foi em 2004. Depois eu fui outras vezes. Tenho ido com frequência. Eu recebi de presente para ir para um onsen. Onsen é um lugar onde tem água vulcânica, que você toma banho peladão. É um lugar chique, um hotel. Você vê a neve caindo, coisa linda. Homem de um lado, mulher do outro lado. Não se vê. E eu estou lá olhando aquela paisagem. O caipirão lá de Goiás. Em 2004, estou vendo neve pela primeira vez. E neve dentro de um lugar de pedras, águas vulcânicas, quentinho. Que coisa linda. A cabeça da gente fica branquinha. Por isso toda hora você tem que pegar um paninho e pôr na cabeça. Com aquela água quente. Gela tudo a cabeça. E eu estou louvando a Deus, igual Adão, peladão. De repente chega o padre ali, padre Daniel, que era o responsável pela comunidade brasileira no Japão. E padre pelado é padre. E Jesus falou assim para mim: você não está nu por fora? Fique nu por dentro. Ai, que confissão linda. Peguei aqueles pecadinhos velho lá de infância, fui pegando tudo. 1 hora de confissão. As lágrimas desciam. E eu senti que a partir do momento que eu confessei
até aqueles pecadinhos pequenos, o diabo não pôde mexer na minha afetividade mais. O diabo não pôde me acusar mais, porque o meu pecado já foi lavado pelo sangue de Jesus. O seu pecado é lavado na confissão. Por isso é uma arma contra o diabo. Arrependa. E outra coisa, confessar não é contar história não. Ah, porque quando eu era criança, lá em Arapiraca. Não. Olha, eu pequei, me arrependi. E não é contar a história de outro. Tem gente que fica enrolando. Confissão é arrepender. Eu confesso, eu creio. E outra coisa, pecado não confessado pode ser um perigo e pode ser uma arma para o diabo. Eu me lembro que em 1980, nossa, já tem 39 anos, eu fui pregar numa cidade do interior de Goiás chamada São Luís dos Montes Belos, 120 quilômetros de Goiânia. Meu coordenador na época, eu estava aprendendo a pregar, comecei a viajar com ele em 79. E na época, tem um amigo nosso que era dentista. E esse dentista, ele tinha comprado um Opala Commodore prata. Era o carrão da época. Quem aqui dos homens aqui que já tiveram Opala Commodore, levanta a mão. Quem já teve Opala aí? Oh, mas que carrão que era, né? Era o carro da época. Eu levo vocês. Só que ele tinha muito problema de relacionamento com a mulher. E quando começamos a rezar, tinha tanta gente envolvida em espiritismo, essas coisas de ocultismo, que é uma porta aberta para o diabo entrar. Que muita gente, o demônio se manifestou e fomos rezar, fazer oração de libertação. E esse amigo que ele não tinha muito a vida muito em dia, ficou na mulher. Eu estou lá, Sebastião do meu lado. Sebastião era um homem duro, bravo, mas era bravo demais o Sebastião Bernardino. E ele ficou só observando esse dentista, dono do Opala Commodore, rezando. Mas era um diabo bem debochado, desbocado. Aí o diabo virou para ele e falou assim: quem é você para pôr a mão na minha cabeça? Ontem às 3 horas da tarde, você estava com a mulher no motel. Ele é o acusador. Esse amigo, quase falei o nome, sentou, branco, vermelho, azul, sem cor. Ficou com o olho arregalado, o diabo rindo. O Sebastião disse: quem é você para acusar os filhos de Deus? Você já está no inferno. Por isso volta para o inferno, que é o seu lugar. E a mulher ficou liberta. Ele virou para esse amigo nosso e falou assim: e você? Vai confessar sem vergonha e muda de vida. Para o diabo não ter o que acusar você. Qual que é a terceira arma para a gente vencer o diabo? Qual que é a gente? Confissão. Quarta arma para vencer o demônio: a missa com a Eucaristia. Quem é de segunda união tem que ir à missa e fazer a comunhão espiritual, porque na missa a gente comunga o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Ambos têm o mesmo valor. Talvez você esteja numa situação irregular, porque confessar em pecado não pode, comungar em pecado não pode, é condenação. Não se brinca com as coisas de Deus. Então, se você não está em condição, não se confessou depois de ter cometido um pecado grave, ou está numa segunda união, numa situação irregular, vá à missa mesmo assim. Comungue espiritualmente. Ouça a palavra, e a palavra vai alimentar você. Mas a missa com a Eucaristia é uma das 4 armas para vencer o diabo. E você não deixar de ser um povo da predileção. Diga: eu quero ser do povo da predileção. Por isso diga seu nome completo, me comprometo hoje a ler a palavra de Deus todo dia, a rezar pelo menos 1/3 por dia, a me confessar com frequência e não perder uma missa no domingo. Eu sou devoto de Frei Damião.
Quem aqui é devoto de Frei Damião aqui? O santo do Nordeste. Eu não tenho dúvida que vai ser São Damião do Nordeste. Não tenho dúvida. Sabe o que falava Frei Damião? Um domingo sem missa é uma semana sem isso, sem Deus, sem a graça. Um domingo sem missa é uma semana sem Deus, sem a graça. Por que muitas vezes as coisas dão errado na sua vida? A semana não vai para frente, as coisas não acontecem. Por quê? Porque você não tem sido fiel. Você não tem sido fiel à missa. E quanto mais missa você frequentar, melhor. Não somente missa, mas adoração ao Santíssimo Sacramento. O sol de Aracaju, as pais de Aracaju são maravilhosos, não são? Quem aqui é muito branquinho, levanta a mão. Bem branquinho. Se a senhora ficar o dia inteiro no sol, vai ficar feito um pimentão vermelho, um camarão rosado. Tem como a pessoa que fica um dia inteiro no sol, os branquinhos principalmente, na segunda-feira tem como enganar que não estava na praia? Tem. Quem se expõe ao sol, fica com as marcas do sol. Jesus apareceu para São Paulo e cegou uma luz mais forte que o sol. Se você adora a Jesus eucarístico, você fica com as marcas de Jesus em você. Fica. Quantas vezes eu já fiquei até a noite inteira diante do Santíssimo, angustiado com o problema. Teve uma vez que eu fiz uma vigília das 7 horas da noite até as 7 da manhã, porque eu ia entrar no trabalho de manhã. Eu queria que Jesus me falasse algo para orientar uma decisão que eu tinha que tomar. Quando foi perto de 7 horas, ele não falou nada. Eu ficava com Jesus ali, fiquei a noite inteira. Quando chegou de manhãzinha, eu falei: ô Jesus, o senhor não falou nada para mim? Aí Jesus disse assim: eu só queria que você fizesse companhia para mim. Eu só queria que você ficasse, eu olhando para você e você olhando para mim. Eu não queria ir embora. Eu fui embora em paz. Está angustiado? Fica lá em silêncio diante do sacrário do Santíssimo. Está triste? Vai lá, não fala não, só diga: Jesus, eu estou aqui. Só isso. Onde a luz não há trevas. Se você está diante de Jesus, que a luz, as trevas da angústia vão embora, da depressão, da raiva. Quais são as 4 armas para você ser do povo da predileção? Palavra de Deus, Santo Rosário, a confissão e a Santa Missa. Fique em pé. Você vai tomar uma decisão agora. Se você é povo da predileção, se você não quer ser do povo da maldade, o povo do mundo, se você quer estar com Jesus em pé na sua segunda vinda, se você quer habitar no céu, você vai dar o sim e se comprometer hoje. Levante seus braços e fala: eu quero uma vida sacramental. Quero uma vida de palavra de Deus. Eu quero uma vida forte de oração, com Santo Rosário, com a confissão frequente, com a comunhão frequente. Jesus, eu quero ser do povo da vitória. Eu quero estar triunfando contigo da tua segunda vinda, que está tão próxima. Eu quero a vitória, Jesus. Você vai agora colocar a mão sobre o seu coração e vai pedir de todo o coração. Eu peço tudo isso por intercessão de Nossa Senhora. Aqui está uma criancinha que nasceu com menos de 1,5 kg. Mas Maria cuidou de mim no ventre da minha mãe. Eu sei a Bíblia decorada. A inteligência que eu tenho foi tudo dado por Maria, porque era impossível ter tanta inteligência. Eu reconheço uma criança que a mãe passou fome,
mas Maria me alimentou. Por isso eu quero dizer a você que Nossa Senhora, ela não vai me deixar de fora do céu, apesar da minha fraqueza. Nossa Senhora não vai te deixar de fora do céu, se você todo dia for fiel ao rosário. No rosário você reza na Ave Maria, agora e na hora da nossa. Amém. Olha, quem está falando aqui é alguém que foi sustentado por Maria. Minha mãe querida me colocou, eu fui batizado na igreja Imaculado Coração de Maria, pequenininho, um cisquinho de gente. Eu nasci no dia 12 de agosto de 57 e fui batizado no dia 20 de outubro, mais de 2 meses. Mesmo assim, o que me serviu para ser batizado foi a blusinha da boneca da minha irmã. Mas eu fui colocado pequenino no coração de Maria. Por isso eu nunca tenho que me orgulhar de nada. Não sou vaidoso, não sou orgulhoso. Mas você tem uma coisa que eu gosto demais de dizer. Eu sou filho de Maria. E nunca vou deixar de ser filho de Maria, aconteça o que acontecer. Eu preciso falar para você, meu irmão, antes da gente encerrar, consagrando nossa vida a Nossa Senhora, porque quando somos um povo que adere a essa predileção, nós nos consagramos e consagramos os nossos para Nossa Senhora. Isso mesmo. A consagração tem a força de separar do mundo. Isso. Consagrado, tornar sagrado. Nós temos, eu e meu esposo, Roberto, muitos testemunhos com Nossa Senhora. Muitos. O ano passado, lembra da greve dos caminhoneiros? Minha mãe sofreu um acidente, quebrou o fêmur. E estava internada em São José dos Campos. Nós tínhamos que abastecer o carro, mas não tinha combustível, lembra disso? Meu esposo saiu com um pingo de gasolina na Via Dutra, e do lado direito da Via Dutra tem um posto chamado Mãe Maria. E o meu esposo, que é consagrado a Nossa Senhora do Rocio, a minha sogra teve dificuldade no nascimento, no parto. Quando nasceu, consagrou a Nossa Senhora do Rocio, e eu aprendi a amar Nossa Senhora através do meu esposo. Ele que me ensinou a amar a Virgem Maria, pelo testemunho dele. E ele saiu na Via Dutra e disse assim: mãe, minha Nossa Senhora, me ajuda. Minha sogra está no hospital. Como é que eu vou fazer sem gasolina? Foi num posto, foi 2, foi 3, não tinha combustível. Aí Nossa Senhora falou para ele: vai na Mãe Maria, no posto Mãe Maria, que é um pouquinho para frente. Ele: mãe, se eu for, eu não tenho como voltar. Não tem combustível. Chegou no posto, a atendente falou assim: irmão, não tem. Eu tentei abastecer minha moto, não tem. Ele: mas vamos tentar? Colocou a bomba seca. Não foi bem? Bomba seca. Ele falou assim: Ave Maria, cheia de graça. A hora que ele falou Ave Maria, cheia de graça, o gatilho da bomba começou a jorrar combustível dentro do nosso carro. Chamavam as atendentes. Chamavam as atendentes e falavam assim: olha aqui, a gasolina deu para os dias da greve, para levar minha mãe para o hospital. 33 litros, a idade de Jesus, amém? Que Jesus entregou a vida por nós. Não acaba aí. Só para a gente rezar, para a gente estimular na correria dessa batalha que nós vivemos com a minha mãe, estamos passando ainda. Meu esposo perde a carteira, mas nem viu que perdeu a carteira, né, bem? Com documento, com identidade, com carteira de motorista. De repente a minha filha liga e fala assim: pai, tá no Facebook que acharam tua carteira, nem viu que perdeu. Aí fomos lá na padaria, lá em Cachoeira Paulista. Toninho, viu, eu vim buscar a minha carteira. Sabe o que o dono da padaria falou para o meu esposo? A sua mãe Maria mandou te entregar.
A sua mãe Maria mandou te entregar. Não foi isso, meu? Ela deixou lá. Eu cheguei na padaria e ele falou assim para mim. Quando eu cheguei, ele já me deu a carteira. Ele falou: "Ô, Antônio, tá aqui. Tudo certinho dentro do documento. Tinha um pouquinho de dinheiro, cartão, tudo certinho." Eu abri, falei: "Nossa, obrigado." Eu falei: "Mas eu não sei nem onde que eu perdi, eu não vim aqui na padaria." Ele falou: "Não, veio uma senhorinha aqui e ela falou assim: viu, meu filho deve ter perdido, guarda aí que ele vai vir buscar." E ele falou: "Como que é o nome da senhora?" Ele falou: "É Maria." E eu cheguei lá, ele falou para mim assim: "Isso é a cara de sua mãe." Para encerrar, no Natal desse ano foi um Natal muito difícil para nós. Tudo que a gente passou com a minha mãe, ver aquela que tanto cuidou de você, tendo que ser cuidada por você. Eu venho em missão com o coração na mão, porque a gente dá banho, a gente troca a fralda, honrar pai e mãe. No Natal, meu filho Antônio, nossos filhos são uma bênção, e o Antônio me pediu uma bicicleta, nos pediu uma bicicleta, porque ele usa a bicicleta da irmã, que é cor de rosa. Ele tem vergonha de sair com a bicicleta rosa da irmã. E eu falei para ele: "Filho, não vai dar para a gente dar a bicicleta para você. Nós não temos condições agora. Você compreende?" "Claro, mãe. São uma bênção, penso uma bênção, nossos filhos." Falei: "Mas vamos fazer o seguinte, vamos na missa de Natal, que é o melhor presente. E vamos pedir a bênção para Nossa Senhora. E vamos adorar o filho dela que vai nascer. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir o maior presente, que é o Espírito Santo. Combinado?" "Combinado." Esse filho tem 11 anos. Fomos para a missa de Natal, cantamos lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Foi uma bênção. Passou o Natal, passou o Ano Novo. Mas quando um filho pede alguma coisa para a gente, você sabe como é que é, né? A gente se desdobra. Mas eu não tinha como me desdobrar, nem meu esposo. Infelizmente, estávamos vivendo essa situação de luta, de batalha. Quando foi no Ano Novo, um pouco depois, nós tínhamos feito compra no mercado de Cachoeira Paulista, chamado São Vicente. Eu preenchi 2 cupons, Toninho preencheu 2. Me mandou a foto: "Bem, nós ganhamos a bicicleta." A gente ganhou a bicicleta. Entende que uma pessoa consagrada aceita que as coisas não são na hora que ela quer, mas é na hora que Jesus quer, é na hora que a mãe dele permite, amém? Amém. Por isso estende suas mãos para a Virgem Maria. "Eu me consagro a ti, Mãe de Deus, minha mãe." Canta. "Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro, eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro, eu me consagro a ti, mestra e rainha. Canta pro inferno escutar. Acaso não sabeis, eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis, tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor
Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Canta, canta mais forte. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Oh, acaso não sabe? Eu tenho uma advogada, Senhor. Tenho uma advogada. Canta bem forte. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora!